em Cristo Jesus, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue em nosso coração. Louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos dá em podermos estar meditando na Sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem sido gracioso para conosco. E também como um culto na nossa vida, nós temos como base da nossa regra de fé e prática a palavra de Deus. E assim vamos meditar um pouco nas Escrituras Sagradas e quero deixar para os irmãos, para a nossa reflexão, o texto que se encontra no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 16, dos versículos 19 ao versículo 31. Eu estarei fazendo a leitura e você pode acompanhar então em sua Bíblia. Lucas 16, do 19 ao 31, que nos diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse texto que está registrado em Lucas, capítulo 16, ele está em um contexto de vários ensinos do Senhor Jesus, e dentro desse contexto de ensinos, o Senhor Jesus está falando sobre o cuidado demasiado com esta vida, com as riquezas dessa vida, com as coisas desse mundo. E dentro desse contexto de ensino, o Senhor Jesus passa a ensinar então esta parábola. E nós queremos usar como um tema para a nossa meditação, olhando para esse texto. O nosso tema será Pensando na Eternidade. Um dos assuntos que o Senhor Jesus ele mais falou em todos os seus ensinos foi sobre a eternidade. O assunto sempre esteve presente em todo o contexto dos seus ensinos. Todas as pessoas, elas em todos os momentos tiveram interesse sobre esse assunto eternidade. E querendo ou não, há certo momento em que todas as pessoas param para pensar sobre a questão da eternidade. Muitos param e ignoram essa questão e não levam tanto em consideração. Outros param e refletem mais e colocam a sua vida nessa questão de eternidade. Começam a ponderar o que será a eternidade em sua vida. Algo interessante também, que outros, além de entenderem esse assunto para a sua vida, tomarem posse dessa eternidade que vão encontrar em Cristo Jesus,
essas pessoas também, elas interessam-se em transmitir esta eternidade para as outras pessoas, ou pelo menos há um interesse de que as outras pessoas também passem a se interessar por este assunto da eternidade. Sabemos que a pessoa mais indicada para falar sobre eternidade é o Senhor Jesus, porque Ele é quem nos concede a vida eterna, Ele que é o Deus eterno. Ele não só falou sobre eternidade, mas Ele se coloca como aquele que dá vida eterna, e de fato Ele o é. Bom, nós que temos a eternidade em Cristo também paramos e pensamos no nosso semelhante. Por isso temos o desejo de transmiti-la, mas isso não só de nós, mas lembrando que o próprio Senhor Jesus nos mandou falar sobre a eternidade. Por exemplo, quando nós olhamos para o que está escrito no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 15, e os versículos 15 e 16, nós encontramos a orientação do Senhor Jesus ali sobre esse assunto, que nos diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, uma das orientações do Senhor Jesus, uma das ordens deixadas por Ele para os seus discípulos, foi que os seus discípulos deveriam pregar o Evangelho a toda criatura, para a salvação. E aquele que cresce no Evangelho, aquele que passar a crer, esse será salvo. E aquele que não será condenado. Então, este assunto diz respeito a algo que vai além desta vida também. Não só é desta vida, não só em relação ao momento presente, mas também em relação à eternidade. Então, a questão de salvação é uma questão de assunto eterno. Por isso, quando olhamos para o texto, ficamos pensando: o que fazer para que as pessoas creiam no Evangelho então? Visto que o Evangelho é uma mensagem de vida eterna, visto que o Evangelho é uma mensagem que devemos transmitir, como fazer para que essas pessoas acreditem no Evangelho? O texto que lemos, ele nos ajuda nisso. O texto da parábola que o Senhor Jesus conta do rico e o mendigo nos ajuda nesta questão, porque está no contexto de vários assuntos, de vários temas. Principalmente o Senhor Jesus está falando dessa parábola com o objetivo de falar sobre a eternidade, mas o contexto desse texto está inserido em outros assuntos que o Senhor Jesus vem falando antes disso. Ou seja, ele fala a parábola do administrador infiel, e ele também se dirige aos fariseus que não tinham praticado o Evangelho como deveriam, não praticavam a lei como deveriam, não seguiam a lei como deveriam, ou não acreditavam de fato como deveriam. É interessante que quando olhamos para o texto ensinado pelo Senhor Jesus, então, ele vem precedido desses assuntos sobre a preocupação que aquelas pessoas estavam tendo com as coisas desse mundo. Por isso que ele vai falar sobre o apego à riqueza, às coisas materiais. Ele vai falar também sobre os fariseus que eram avarentos e não cuidavam do seu semelhante. Por isso, o versículo 19 está escrito assim, de Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Encontramos aqui certo homem nessa parábola contada pelo Senhor Jesus. Algumas pessoas alguns comentaristas eles acreditam que essa história ela já existia naquela época. Porém, acredita-se que Jesus ele acrescenta ensinos a essa história para falar justamente sobre essa questão do cumprimento da lei, sobre aquela questão do desapego às coisas materiais dessa vida de forma exagerada e o apego à questão da eternidade. Então ele fala sobre certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino, roupas finíssimas daquela época, que vivia uma vida regalada. E também no versículo 20 diz: havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Versículo
22, 21 diz: e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, até os cães vinham lamber-lhe as feridas, as úlceras. É interessante que este outro personagem aqui da parábola é um mendigo, e que vivia coberto de chagas, faminto, desejando comer até migalhas que caía da mesa do rico. O versículo 22, então Jesus começa continuando a falar sobre esse contexto do ensino que ele está trazendo, e ele diz no versículo 22: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, a morte chegou para os dois. Então, esses dois personagens aqui, eles aparecem, são contados com vidas diferentes uma da outra, mas quando a morte ela vem para os dois da mesma forma. Os dois morreram. A morte chegou tanto para o mendigo, né, e também para o rico. Então, tanto para aquele que era paupérrimo, aquele que estava doente, como para aquele que estava com a vida regalada e estava sem nenhuma enfermidade. Vemos que a história deles não terminou na morte. A história dele então continua. A história desses dois personagens, ela tem uma dimensão que vai além deles mesmos. O mendigo ele foi levado para o paraíso. O seio de Abraão aqui é o paraíso, é o lugar onde é levado aquele que tem fé em Deus. Por isso que a expressão aqui, né, seio de Abraão, que está ligado a Abraão, o pai da fé, aquele que crê. Então, ele foi levado para o paraíso. O rico diz que foi sepultado. Não diz por quem foi levado, mas foi sepultado e encontra-se então na história no inferno. E versículo 23, quando a gente lê, diz: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, o texto do versículo 23 diz que ele estava no inferno, estava em tormentos. Então, agora a história daquele rico passa a ser diferente da história dele, que onde ele estava vivo. Mas o que decidiu o destino desses dois homens? O que decidiu então que um fosse para o céu e o outro fosse para o inferno? Certamente não foi a condição financeira dos dois. Ou seja, o rico não foi para o inferno por ser rico. E o mendigo ele não foi para o céu por ser mendigo. Ninguém vai para o céu por ser mendigo e ninguém vai para o inferno por ser rico. A recíproca também é verdadeira. Então, a questão ali, ela vai além dessa condição material e condição física. Alguém, ela pode achar que não, por eu ser mendigo, por eu ser uma pessoa sem posse nessa vida, eu tenho direito à vida eterna. Não. Ou alguém pode pensar, eu sou rico, então eu não vou para o céu. Também não é isso que a Bíblia ensina. Mas as decisões de cada pessoa em relação à eternidade é que vai determinar isso, em vida. Então, o que fazemos com a nossa vida vai refletir na eternidade. Ou seja, aquele homem rico, ele poderia ser muito bem uma pessoa que buscasse a Deus, uma pessoa que se dedicasse a Deus, e ele, certamente crendo em Deus, ele teria a eternidade, pela graça que há em Cristo, no nosso contexto. E uma pessoa pobre, paupérrima, mendiga, ela pode muito bem ser uma pessoa dura e não querer nada com Deus. Então a condição financeira não é determinante para a pessoa ir para os céus ou para o inferno, nem a questão de saúde. Uma pessoa saudável, ela não quer dizer com isso, por ela ser saudável, não vai para o céu. Por viver toda a vida dela aqui, né, saudável, por isso ela não vai para o céu, porque ela recebeu toda a saúde aqui nesta vida. E uma pessoa que vive toda a vida doente aqui, não necessariamente quer dizer que ela tem direito à eternidade. Então, a condição de cada pessoa está no que ela faz com a sua vida aqui, como ela age em relação a Deus, como ela age em relação àquilo que as Escrituras preceptuam que ela fala. É interessante quando a gente continua olhando para o versículo de número 24, e assim está escrito: então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua,
porque estou atormentado nesta chama. É interessante esta parte aqui, porque esta parábola ela deve ser entendida e olhada no contexto de onde ela foi falada, para o povo que ela foi falada e também para o contexto daquilo que estava acontecendo. O Senhor Jesus estava falando para judeus, era um contexto judaico, onde a lei era ensinada. E o segundo mandamento, que diz que se deve amar o próximo como a si mesmo, ele estava totalmente em vigor também naquela época. Mas mesmo nesse contexto, havia muita avareza no meio do povo. Havia um contexto de ganância, havia um contexto de que os ricos não pensavam no seu semelhante, e mesmo no meio do povo judeu, que seguia a lei, isso também acontecia. E Jesus está contando essa parábola em um contexto onde o segundo mandamento era conhecido e era praticado, pelo menos deveria ser. Por isso que o Senhor Jesus ele fala anteriormente sobre a parábola do administrador infiel. Depois ele faz uma crítica construtiva aos fariseus que eram avarentos, que pensavam apenas em si mesmo. Então, havia muita coisa a ser ensinada ali por Jesus. Então, o texto anterior ele nos ajuda nisso, né? Quando nós olhamos para Lucas 16, no versículo 14, por exemplo, está escrito assim: os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Então os fariseus e o texto aqui deixa claro, né? Os fariseus que eram avarentos estavam ouvindo a parábola contada por Jesus, né? A parábola que ele contou do administrador infiel, e posteriormente Jesus então conta a parábola do rico e do mendigo, e eles estavam ouvindo isso, e eles não gostavam disso, porque afinal de contas tocava no íntimo. As palavras do Senhor Jesus, elas são penetrantes, e quando a Bíblia ela é exposta, ela por si mesma tem o poder de entrar no coração do ser humano, porque é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. E quando o Senhor Jesus falava a sua palavra, quando ele expunha os ensinos, essa palavra ia diretamente ao coração do ser humano pecador, e isso incomodava. E isso mexia com a sua questão de eternidade. E o ser humano, quando ele ouve a palavra de Deus tem poder para discernir, fazer com que ele entenda onde é que ele está, qual a posição dele. A palavra de Deus, alguém já falou, é como um espelho. Quando nós olhamos para ela, nós descobrimos como está o nosso interior. E às vezes, nem sempre as pessoas gostam de se deparar com as Escrituras. Porque às vezes as Escrituras mostram o que nós somos, mostram como está o nosso interior. E Jesus estava ali ensinando e deixando claro. Versículo de número 15 de Lucas 16, está escrito assim: mas Jesus lhe disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Então, Jesus deixa claro para eles o que estava no coração deles. Por isso que essa parábola ela tem essa grande importância. E Jesus deixa claro que essa palavra ela não passará em vão. O versículo 17, ainda de Lucas 16, diz assim: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então Jesus está dizendo para eles: olha, quero deixar para vocês sobre aviso de que nada na lei vai passar. Ou seja, o que está escrito vai se cumprir. E quando Jesus ele expunha as Escrituras, ele as expunha com certeza e com convicção de que aquilo se cumpriria. E ele deixava claro isso para aqueles que estavam ouvindo. A palavra de Deus não vai mudar. O ser humano pode mudar. Ele pode querer torcer aquilo que está escrito. Mas a palavra em si mesma, ela sempre vai se cumprir do jeito e da forma que ela é. Ela não vai inclinar-se nem para a direita nem para a esquerda. Por isso que Jesus usa essa expressão, né? E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair
um tio sequer da lei. Um tio é um sinalzinho que geralmente aparece na escritura hebraica, né? Na letra, né? Na letra hebraica de algumas palavras aparece um pequeno sinalzinho, ali é considerada pequena letra, menor letra escrita na lei. Então Jesus disse, nem aquele sinalzinho, nem aquele pequeno sinal vai cair, vai passar, porque a palavra de Deus, não a do homem, mas a de Deus, ela se cumpre cabalmente. Ora, olhando também para o versículo de número 24, lembramos, né, e vemos que aquele homem rico, ele trata a Abraão como um pai, né? Quando ele diz assim, então clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. O fato dele chamar Abraão de pai não significa que de fato ele estava salvo, seguro na sua eternidade. Embora todo judeu se considerava filho de Abraão, porque Abraão na escritura é considerado o pai da fé, e todo hebreu, né, todo judeu se considerava filho de Abraão, mas mesmo o fato dele se referir aqui na parábola a Abraão como um pai, não é garantia de que ele seria salvo. E também Abraão não podia salvá-lo, e ele clama por misericórdia, né, quando ele diz, tem misericórdia de mim. Né? Então, tem misericórdia de mim. Então, Abraão, ele não pode salvar ninguém. Né? Então, embora Abraão seja considerado na Bíblia como o pai da fé, pelo menos no Antigo Testamento isso está claro, e aqueles que creem, né, nas promessas que Deus fez a Abraão, e Abraão, como ele creu, ele se tornou então pai da fé, mas isso não significa que Abraão seja o Salvador. Abraão não pode salvar ninguém. O versículo 25 está escrito assim, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu em tormentos. Então, agora nós vemos nesse versículo 25, que aquele homem rico recebeu tudo o que ele podia receber na sua vida, e para viver bem. Ele recebeu aqui na terra tudo, todo o necessário, nada lhe faltou, mas ele não procurou viver a vida dele, uma vida com Deus. Ele não procurou olhar para aquilo que Deus ensinava. Ele não procurou seguir os ensinamentos de Deus, porque ele tinha tudo, ele se vestia regaladamente, ele vivia uma vida dos melhores prazeres possível que ele pôde, mas não se preocupou com a lei de Deus, não se preocupou com esse ensino do Senhor. Tanto é que ele não se preocupava com aquele semelhante dele que mendigava à sua porta. Algo importante também, que ele não se preocupou em que Deus estivesse contemplando a sua vida. Agora atormentado, ele queria misericórdia, mas era tarde demais. Enquanto se está vivo, se tem esperança, mas agora ele estava em tormentos, ele estava no inferno, e o inferno existe. Não adianta o homem querer se ocultar desse tema eternidade, não adianta o ser humano querer não pensar na eternidade, porque querendo ou não, esse assunto vai vir na sua mente e no seu coração. O inferno existe, a eternidade existe, a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. A eternidade sem Deus é inferno. E isso existe. Então existem seitas por aí que dizem que não existe inferno. Ora, Jesus não iria mentir, né? Não só nessa parábola, mas em vários contextos dos ensinos de Jesus, ele fala sobre a existência do sofrimento eterno, do inferno. Então, aquele homem agora ele se deparou com um momento pós sua vida que não podia mais ser revogado, não podia mudar. Agora ele já estava em tormento. Ele estava no inferno, que é chamado de habitação dos mortos até o dia do juízo. Então esse homem estava já em tormentos, ele estava consciente do seu tormento, ele estava sentindo os tormentos já antes do juízo final que virá sobre todos os povos. O versículo de número 26 está escrito: e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, não tem como mudar esta realidade. Após a morte, não é mais possível mudar a situação.
dos que partiram, dos que morreram. Versículo 27. Então replicou Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Porque, versículo 28, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então agora a gente vê na parábola que aquele homem rico, ele parece demonstrar agora preocupação com alguém além dele. Agora ele suplica, né? Ele diz que tem 5 irmãos e ele queria que Abraão enviasse o mendigo, ressuscitasse aquele mendigo, para que ele ressuscitasse e falasse aos seus parentes lá, porque ele tinha 5 irmãos e ele não queria aquele estado que ele estava para os seus irmãos. E mesmo a preocupação daquele homem agora está sendo demonstrada com alguém além dele, mas ele estava restritamente preocupado apenas com a sua família, com os seus 5 irmãos. A sua família, pelo menos, estava no pensamento dele. Mas quando olhamos para esse contexto, vemos que esse homem não sabia, não entendia sobre a eternidade. Ele não procurou conhecer, não procurou saber. Por isso que hoje, quando lemos o que está escrito, serve para o nosso conhecimento, para que não venhamos a cometer o mesmo erro que este homem cometeu. Você pode pensar assim: não, mas eu não sou rico, eu não vivo uma vida regalada. Mas a eternidade não é só para quem vive uma vida de riquezas e nem só para quem vive uma vida de pobreza. A eternidade, ela vem para todos. A questão é onde cada um vai passar a eternidade. E todos são convidados a pensar na eternidade, porque Deus é o Deus que se revela a todos. E as Escrituras estão ali para ser lida, entendida e praticada por todos. A questão é até que ponto cada pessoa está disposta a isso. Então o versículo de número 29 diz assim: respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então Abraão deixa claro ali, a resposta dele é que ele faz uma referência a Moisés e os profetas. Essa expressão aqui é uma referência ao Antigo Testamento, aos escritos de Moisés, ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia, aos escritos do Antigo Testamento, o que os profetas escreveram. Então está claro ali que, de fato, o que aqueles 5 irmãos dele que estavam ali na terra, vivos, precisavam, estava presente ali, que era a lei e os profetas, que era o Antigo Testamento. Não só eles, todos que estavam ali, mas não só eles, antes de morrer, aquele rico também tinha acesso ao Antigo Testamento. Então, o que nos salva, o que salva o ser humano não é Abraão, e isso não pode acontecer também após a morte, isso tem que acontecer em vida. E assim como para aquele homem e assim como para a sua família, as Escrituras estavam presentes, assim as Escrituras hoje estão presentes para a eternidade. Por isso que cada pessoa que olhar para a palavra de Deus deve refletir nela e refletir sobre a sua situação com Deus, sobre a sua eternidade. O que nós precisamos saber para a nossa eternidade já está escrito na palavra de Deus. Não precisamos de uma nova revelação, de um novo pacto ou de qualquer outra inovação. Até a intenção desse rico parece que era essa, quando ele fala no versículo 30, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ora, ele acreditava que a ressurreição do mendigo poderia trazer arrependimento aos seus familiares. Não é um sinal, não é um acontecimento, não é um milagre que muda a vida das pessoas. Jesus ressuscitou muitas pessoas no seu ministério, os discípulos tiveram experiência de ressurreição. Então Deus, Ele fez e faz milagres ainda, mas mesmo assim as pessoas não se arrependem ao verem milagre. O milagre pode até causar um certo impacto em determinado momento, mas e depois disso?
Por isso que a nossa fé tem que estar baseada naquilo que está escrito, porque deve ser uma vida de leitura e de prática diária. Por isso que Abraão, ele retrunca, né? Ele responde ao questionamento daquele rico, agora em tormento no inferno, e diz, versículo número 31, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ora, está claro que Abraão, ele responde que se eles não ouvirem o que está escrito, de forma nenhuma eles vão se arrepender pelo fato de alguém aparecer ressuscitado dentre os mortos. E a questão aqui que nós podemos ver ainda no versículo 30, quando ele fala de arrependimento. Então, quando se lê as Escrituras e se pensa na eternidade, se descobre a necessidade de arrependimento. E arrependimento nos leva a uma mudança de vida que nos coloca na direção da vontade de Deus. E isso deve causar efeito na nossa vida de forma diária. Por isso que as Escrituras Sagradas, elas estão ali para nós refletirmos sobre ela e a nossa condição de eternidade. Esta parábola, ela nos ensina que a eternidade, ela é uma realidade. O objetivo aqui de Jesus é trazer à mente daqueles que ali estavam ouvindo que pouco é válido as preocupações com esta vida. Pouco é válido o acúmulo de riquezas. E até não é comparável à eternidade com os nossos sofrimentos. Porque aquele mendigo, mesmo com todo o seu sofrimento, ele era uma pessoa de fé. Pelo menos a parábola diz que ele esteve ou foi levado para o paraíso, para o seio de Abraão. Porque certamente o contexto ali judaico, né, que ele era o filho de Abraão. Mas ele não foi levado porque ele era mendigo, ele foi levado porque mesmo na condição de sofrimento dele, na condição de mendigo, na condição de dependência, ele demonstrava que cria em Deus. Assim, quando olhamos para essa questão da vida desses dois homens, então não há respostas para aquele homem que agora estava no inferno e que o satisfizesse. Também não há como ele voltar de novo à vida. Não há uma segunda chance para ele. Todos hoje temos a palavra de Deus à nossa disposição. A questão principal é o que fazer com ela? Qual é a sua condição? Você pode ser rico, você pode ser pobre. Você pode ter uma saúde plena, ou você pode estar enfrentando uma grande enfermidade. O que vai levar você à eternidade com Deus não são essas condições externas. Elas podem cooperar no sentido de que como você vai agir diante da sua condição de vida. Se você é rico, o que você tem feito com a sua riqueza? O que você tem feito em relação à sua riqueza para com Deus? Sua riqueza tem lhe afastado de Deus? Ou sua riqueza tem servido de ferramenta para você crescer na graça do Senhor? O que você tem feito da sua pobreza? Sua pobreza tem lhe aproximado de Deus ou tem lhe afastado de Deus? Você tem decidido levar uma vida de fé e esperança, confiando na providência de Deus? Ou viver uma vida se lamentando e reclamando de tudo? Como é a sua vida? Uma saúde plena e você tem se lembrado de Deus na sua vida saudável? Tem buscado a Deus e tem cuidado do necessitado? Ou você, quem sabe, tem uma vida que é uma luta diária por saúde? Mas como você tem vivido? Você tem utilizado essa situação difícil para buscar a Deus, para buscar a presença dEle, para buscar nele o consolo e o alívio? Ou tem achado que sua vida é uma eterna desgraça? Então o que nós fazemos com a nossa condição reflete muito sobre a nossa posição, o nosso entendimento de eternidade. O mais importante não é como estamos vivendo neste mundo. O mais importante é como estamos vivendo neste mundo para a eternidade. A eternidade é uma realidade. Existem dois caminhos depois desta vida: o céu e o inferno.
e os dois são eternos. A parábola então contada pelo Senhor Jesus nos abre a mente para refletirmos sobre a eternidade. A eternidade, ela existe. E onde você quer passá-la? Que Deus nos abençoe e edifique as nossas vidas com a graça dele. Fique na paz do Senhor. Oremos então ao nosso Deus, pedindo a bênção, a graça dele sobre nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Deus, Tu nos ama e por nos amar Tu enviaste Cristo Jesus para que, crendo nele, vivamos eternamente contigo. Ó Senhor, nós Te louvamos por Tua graça e bondade. Obrigado por Tua palavra que edifica nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a ler, a meditar, a crer e viver por ela, seja qual for a nossa condição de vida, Senhor. Ó Deus, mas que em qualquer situação possamos estar com os olhos na eternidade. Assim pedimos a Tua graça. Oramos, agradecidos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus seja, irmãos, convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.